Onde vocês encontraram decepções? A gente não é movido por uma agenda, compromisso. E aquilo me tocou tanto. Um dos grandes aprendizados da trajetória até aqui foi me aceitar do jeito que eu sou. E quando, né, vocês olharam e pensaram, preciso de algo diferente para mim? Estar presente é algo que vai me trazer a felicidade. Felicidade. Onde se encontra a felicidade? Nas coisas que podemos comprar, nas viagens que fazemos, no outro, no estado de espírito. Hoje vamos falar um pouquinho sobre felicidade com a Marta e com a Milena. E me digam vocês, aonde está a felicidade? Mas antes eu gostaria que vocês se apresentassem, sem brigar, uma de cada vez, na ordem que vocês quiserem. Convido a Milena a se apresentar. Tá bom. Bom, eu sou a Milena. Eu gosto de dizer que eu sou a Milena Bashir. Eu uso o sobrenome da mãe e não do pai. E isso já está resolvido na família. Eu trabalho eu faço mentoria para mulheres. Sou formada em turismo, tenho uma especialização em docência para o ensino superior. Já fui professora universitária. E hoje, por conta da pandemia, eu tenho atendido essas mulheres de uma forma online, na verdade 100% online, né? Eu sou tia da Maria Eduarda, eu sou tia do Pedro, a minha família mora no interior, eu moro aqui em São Paulo, mas eu já morei em muitos lugares, né? Vou citar aqui a música famosa, já morei em tantos lugares que nem me lembro mais. Mas atualmente moro em São Paulo e acho que é isso, assim. Acho que minha vida não é tão curiosa, assim. Eu sou a filha mais velha de 3 irmãos. Nasci no interior, minha infância toda foi pé descalço na terra, então minha essência está na terra. Que delícia! Então já adiantando um pouquinho, felicidade é poder tocar o solo, a terra, estar em contato com a natureza, para mim pelo menos. Fiz a minha formação na área de exatas, então me formei em estatística, atualmente trabalho em TI e tenho uma constante busca de fazer esse equilíbrio, né? Porque é um mundo corporativo e ao mesmo tempo a minha essência está muito na natureza, eu busco muitas coisas, fazer coisas em outdoor, então... E gosto muito, né, de experimentar coisas diferentes. Eu não gosto de rotina. Eu sou, como uma boa aquariana, eu gosto de coisas que me instigam. Então você tem 2 aquarianas aqui hoje, Bárbara. Viu? 2 aquarianas seguidas de uma virginiana, vai dar sucesso. A gente coloca a ordem no caos. Sim, total. Então, sejam bem-vindas ao nosso programa, ao nosso estado de felicidade de hoje. É um grande prazer estar recebendo vocês. Vocês têm experiências incríveis dentro das viagens que vocês fizeram, que trouxeram uma percepção nova sobre esses estados e essa procura do equilíbrio. Como que vocês, e quando, né, vocês olharam e pensaram, preciso de algo diferente para mim? Eu acho que por um bom tempo eu fui levando a minha vida no modo automático, né? E aí chegou, acho que um momento da minha trajetória que eu falei assim, fui buscar um pouquinho de significado. O que era importante para mim, né? Qual era o combustível, o que mais me movia, o que mais me motivava para sair um pouco do automático, né? E isso aconteceu em 2017 mais fortemente na minha vida, quando eu optei por fazer uma viagem para a Índia, Nepal e Butão, quando eu tive meu primeiro contato com o Butão, um país que de fato transformou muito a minha maneira de ver as coisas. E aí, desde então, eu tenho buscado algumas explicações, também sem pirar, né, sem enlouquecer, mas e trazer um pouco também para minha vida a questão de que estar presente é algo que vai me trazer a felicidade, né? E aí, assim, estar presente, a gente tem vários exemplos, né? Acho que a gente pode ir discutindo aqui o que é estar presente, mas ele pode estar presente desde você estar ali contemplando uma planta, né?
a estar presente numa reunião de amigos, a estar presente no momento que você está fazendo uma refeição e agradecendo aquele momento de você poder ter uma refeição. Ele está presente no momento sofisticado de uma viagem. Ele pode estar presente em muitos momentos, mas depende de você entender aquela presença, que aquele momento é especial e que você é a pessoa que vai tornar aquele momento marcante na sua vida. Você pode escolher ele ser ruim, ou ser bom, ou você aprender com alguma coisa, né? Acho que não tem o ruim, na verdade tem coisas que te fazem evoluir, aprender, né? E aí quando for bom, curtir, né? E diante disso você, por exemplo, traz a reflexão que não necessariamente a gente precisa ir até o botão para ter essa experiência. Não. A gente pode realmente ir até a pracinha da nossa esquina e começar essa Pode ir lá no banco da praça, na frente da sua casa, no seu bairro, pegar, olhar para a flor de um ipê amarelo, né? Que tá todo mundo postando flores de ipê amarelo nesse momento, assim, e agradecer de você poder estar ali vendo aquela cena, né? Então, mas por isso, né? Porque não está no externo. Tudo bem, você está agradecendo de ver o ipê amarelo, mas você poderia passar batido por aquilo. Então, depende de você, né? Então, tá no seu interno. Entender que aquele momento é especial. Ou entender que aquele momento é para você aprender alguma coisa. Depende de você, de mais ninguém, entendeu? E acho que a gente não pode transferir muita responsabilidade da felicidade para as outras pessoas. Acho não, né? Tenho certeza. Não podemos. Definitivamente, a felicidade depende de você. Você pode se abalar com um fato ou não, você pode decidir o que vai fazer com aquilo. Então, tem que trazer a responsabilidade da felicidade. Acho que primeiro aprendizado, traga a responsabilidade da felicidade para você, não transfere. É intransferível. E ela é 10 atas, hein? Ela é 10 atas. Então, tudo bem, tô ouvindo e tô aprendendo. Maravilhosa, maravilhosa. Eu tô te ouvindo e assim, acho que muitas coisas que você acabou de falar, eu também acredito, assim, acho que esse estado de presença é algo que que ao longo da minha existência até aqui, eu vim tentando entender o que é estar presente, né? E aí você deu vários exemplos, assim, eu acho que para mim, acho que a grande, se eu puder dizer, se foi uma ruptura, acho que um dos grandes aprendizados da trajetória até aqui foi me aceitar do jeito que eu sou, né? Então acho que como a gente vive numa sociedade brasileira bem localizada, patriarcal, enfim, às vezes conservadora, né? Racista, então a gente tem uma série de questões que permeiam as nossas vidas, né? E aí, não diferente da minha vida, eu sempre achei, me preocupei com o que as pessoas iam dizer do que eu estava pensando, do que eu estava me vestindo, do que eu estava fazendo, até o momento que eu rompi com um pouco dessa preocupação. Ainda hoje eu acho que eu sinto isso presente, mas está ficando cada vez mais distante, né? E assumir quem sou eu, né? Então acho que quando eu entro na minha primeira crise existencial, assim, talvez presente com essa crise, não deixar ela por baixo do tapete, assumir aquilo, eu me programo então para fazer uma viagem, que também foi uma viagem assim, desejada, que foi de todo um esforço, né, meu, assim, para fazer, e vou viver essa experiência, sem saber muito bem o que essa experiência ia me trazer, durante e depois, né. E aí foi quando eu parto para Londres, para Irlanda, e passo um período na Índia, e foram experiências muito diferentes, que acho que foram sim transformadoras nesse processo, de uma fase mais adulta, mas me reconhecendo do que eu era, de como eu acreditava na vida, e entendendo, acho que esse significado de presença mesmo, né? Porque acho que quando a gente está presente, a gente se aceita, né? Eu tinha várias questões com o cabelo, com o corpo, e hoje as coisas estão mais, sabe, eu não diria mais encaixadas, mas elas estão mais fluídas, né? Então, acho que essa busca pelo autoconhecimento, eu acho que para mim tem um significado de felicidade, assim, como é que a gente vai envelhecendo, né? Acho que indo cada vez mais perto desse processo de morte e vai entendendo que é uma trajetória, não tem um fim, né? É sempre um começo, é sempre um recomeço,
e é cíclico, né? Então hoje eu me vejo no auge dos meus 40 anos, acho que apesar da pandemia, que também trouxe muitas mudanças, assim, muito mais a Milena, aceitando do jeito que eu sou e passando essa mensagem também, né? Não querendo me adequar mais, e até eu uso bastante essa palavra, e sendo inadequada mesmo. Se permitindo ser inadequada, né? E é um processo, assim, de ouvir vocês falarem do que liga a gente, dentro dessa nossa procura interna, às procuras externas, né? Então, como que é a viagem, né? Como que a gente liga a esse processo de viajar para procurar algo do lado de fora, para encontrar algo que está do lado de dentro, né? Então, automaticamente, é necessário a viagem, porque esse despertamento de reconhecer a esquina e ver uma flor no nosso jardim e ter esse estado foi porque a gente foi para um lugar além, né? Teve que pôr um esforço físico, um esforço financeiro, teve que investir outras coisas para que você também tivesse esse desgaste, né? De eu quero investir nessa procura, né? Para você ir lá e se achar, né? Total. Eu lembro que nessa época eu estava na Irlanda e tinha sempre um senhor que enfim, toda manhã ele ia até a cafeteria, eu trabalhava numa cafeteria, e pedia um café, né? E a gente conversava ali no balcão, ele era um senhor sozinho, enfim. E aí um dia eu falei, olha, o mês que vem eu não tô mais aqui, eu tô indo embora, eu vou voltar para o Brasil, mas antes eu vou para a Índia, né? E eu lembro muito dessa história porque foi muito bonito, assim. Ele falou assim, mas como assim? O que você vai fazer lá? Do outro lado do mundo, né? Por que você vai para a Índia, né? E aí eu não sabia muito bem responder, mas na hora eu falei assim, olha, eu vou para a Índia porque eu quero me encontrar. E ele falou assim, mas você não acha que você já se encontrou? Você precisa ir para a Índia para se encontrar, né? Eu falei, então, não sei, eu fiquei meio assim, sem saber muito como responder, sabe? E acho que é um pouco exatamente isso que você acabou de trazer, assim, por que a gente está sempre, entre aspas, buscando fora, né? Ou tentando buscar fora, sendo que o processo está dentro, né? Mas acho que esse fora é importante para a gente se reconhecer, né? Para a gente se reconhecendo e acho que se expandindo, se ampliando mesmo, né? Saindo um pouco dos nossos... A gente tem uma criação, como você iniciou a conversa, né? Uma criação aqui patriarcal, preconceituosa, que vai nos enchendo de limitações. Então, a gente tem receio de ser quem se é aqui. De repente, num lugar fora, a gente pode ser outra coisa. Então, eu posso me permitir ser... para ver se eu gosto, sem uma rejeição de crítica, talvez? Nossa, super, eu acho que eu senti muito, acho que você tocou num ponto muito importante de todo esse processo, assim, pelo menos para mim, assim, eu pude me assumir sem nenhum tipo de julgamento, talvez das pessoas mais próximas, porque eu estava em países que não tinham... Em Londres eu morei com uma prima minha, mas enfim, é uma prima querida, então, assim, o nível de julgamento ele tá no outro lugar, né? Mas acho que eu ali, nesse processo todo, eu me vesti de mim, sabe? Eu falei, não, eu vou ser quem eu sou, sem ficar preocupada com o que os outros vão pensar. Até porque quem são esses outros? Eles não são pessoas íntimas. Eles não sabem de verdade onde eu moro. Eles não sabem onde eu moro, né? Eles não sabem se minha conta tá ok, eles não sabem nada, né? Então, acho que ali eu fui entendendo esse processo de reconhecimento mesmo, sabe? De assumir quem sou eu e também de experimentar, né? Porque eu acho que a gente, como boas aquarianas, não sei, posso falar por mim, eu acho que esse processo de experimentação, ele é muito importante, porque a partir do momento que a gente vai experimentando diferentes vivências, situações, conhecimentos, a gente vai se expandindo mesmo, né? E aí eu pude, eu acho que, sei lá, ser a Milena, diversas Milenas, até entender que, voltando para o Brasil, como é que eu lidava com toda aquela experiência que foi já super que você desdobrou, profunda. Como que você volta para as caixas? E me fala sobre decepções, porque ao mesmo tempo que a gente abre, a gente expande, a gente enxerga demais, depois que você vê não dá para desver, né? E aí, como que a gente lida com as decepções de preconceitos, de escolhas, ou de coisas de compromissos que já foram assumidos, né? Porque de repente você pode se decepcionar
com as escolhas profissionais, faculdade e tudo mais. Porque você sai, olha, se reconhece e você fala assim, gente, a minha casa não me cabe. Né? Como foi esse processo pós observar vocês e voltar a refletir sobre outras coisas? Porque tem esse choque da decepção. Aonde foi? Aonde vocês encontraram decepções? Eu acho que talvez decepção quase ali primo do arrependimento de coisas que talvez eu deveria ter feito, mas aí ao mesmo tempo você fala assim, bom, se não aconteceu, não era para acontecer, porque não tem, você não volta no tempo, né? Então não tem como, né? Então talvez uma decepção você talvez não tem mais como voltar no tempo, mas também você pode entender que bom que eu entendi e agora eu posso ir para frente, né? Eu acho que uma decepção grande que eu tive, assim, pensando o quanto que eu estava cega com relação a quanto ocidentalizada eu estava e assim, não vou fazer julgamento aqui, juízos de valor, tá? Mas eu acho que em alguns momentos o aprendizado do orientalizado, né? Eu acho que ele traz uma essência, eu acho que muito mais próxima do que é uma definição de ser humano, mais próximo da divindade ou mais próximo do que é de fato uma conexão do ser, do que propriamente dito aqui, né? A gente aprender, a gente aqui, e aí você só pode dizer isso depois que você compara, né? A gente, de fato, é muito exposto ao consumo, a gente é muito exposto ao individualismo e não ao coletivo. Então, isso foi uma decepção. Eu falei, nossa, eu vivi mais de 40 anos, estava com 42 quando eu fui para lá e eu falei, eu não tinha essa noção do quanto capitalista, do quanto exposto ao consumo eu estava, apesar que todo mundo já, do meu círculo, né, de amigos, já me achava um pouco diferentona. Eu não gostava de ir em shopping, não gostava, né? Eu gostava de viajar, sim, mas não era esse consumo de ser louca por uma bolsa, né, caríssima, já não era desse jeito. Mas mesmo assim, eu vi que eu era consumista, né? Então, essa foi uma decepção comigo, né? Falando, nossa, precisei, depois de 42 anos, entender que eu estava muito voltada pro consumo. Mas isso não foi um reflexo de uma decepção, você não encontrou essa decepção na viagem, foi uma decepção pós-viagem? Foi um processo de ver o quanto que eles dão valor para a experiência e não para o que, né? As coisas, né? Então, isso foi uma decepção para mim, porque precisei de uma viagem para entender que eu estava tão exposta ao consumo. Eu tô aqui pensando o que decepções, assim, eu não sei, assim, eu acho que as decepções, eu acho que sim, acho que comigo também, no sentido de acreditar, ou eu tenho, acho que um pouco essa mania, assim, eu acredito nas pessoas. Eu acho que as pessoas podem melhorar, podem de fato mudar o mundo, né? Eu acredito nesse processo, assim. E eu não sei, assim, acho que a decepção de alguma forma nas relações mais íntimas, assim, amorosas, sabe? Acho que eu sempre fui essa que buscou talvez aprovações em relações. E eu acabei descobrindo até na viagem mesmo, assim, nesse processo de como estar sozinha também é um prazer. É um prazer, é uma felicidade, sabe? O quanto a gente também não está acostumado a aprender a estar com a gente, né? A gente estava falando disso fora o programa ainda começar, né? Como é que a gente se reconhece a gente na gente mesma, assim, né? Essa companhia da solidão, da solitude, né? Na solidão, mas a solitude de estar com a gente, né? Acho que a viagem também traz isso, né? Eu acho que a decepção é nesse sentido de querer, de alguma forma, estar sempre com alguém e a gente se decepcionar porque né? Me decepcionar porque, sei lá, a pessoa tá com outra, sei lá, com outro pensamento, ou tá a fim de fazer outra expectativa, ou tá a fim de fazer outra coisa e eu acho que isso eu acho que eu fui trabalhando isso, assim,
não deixar de confiar, porque eu acho que a confiança é um primeiro ponto assim de uma relação, mas como dar espaço mesmo para isso acontecer de uma forma mais fluida, eu tô usando essa palavra muito hoje aqui, mas eu acho que mais orgânica mesmo, sabe? Sem tanta cobrança. Então, acho que é isso, assim, de decepções, assim, acho que mais nesse sentido de relações mesmo. E entre o Butão e a Índia, qual foi a experiência, assim, dentro desse processo de vocês, que foi algo totalmente fora da caixa, assim, algo que surpreendeu vocês de uma maneira positiva, mas assim, vocês tinham zero expectativa e de repente, tipo, o seu universo deu um 360 e você fala, gente, aonde eu tô que eu não tinha visto isso antes? O Butão é muito único, né? Então eu poderia citar várias coisas. O que mais me chocou, né, numa conversa, porque eles dedicam o tempo, né? Eles têm essa questão de presença. E ele falou assim, no mundo ocidental de vocês, eles usam muito isso, assim, vocês são regidos por relógio e agenda. Aqui a gente dedica tempo para o contato, a gente dedica tempo para aquele momento da refeição. A gente não é movido por uma agenda, compromisso. E aquilo me tocou tanto que eu falei, gente, a agenda manda em mim, né? Eu tenho uma agenda, eu tenho um Outlook que manda em mim. Tem nome, tem um Outlook que manda em mim, né? Tem nome. Uma meta é ter menos Outlook mandando em mim, né? Mas também conviver. Eu sou muito grata ao trabalho e eu dou presença para o trabalho também, né? Mas buscando sempre um equilíbrio. Então, isso foi divisor de águas. Ele falou, não, vocês têm uma agenda que manda em vocês. Interessante você dizer isso, né? Eu acho que para mim, assim, um momento, tiveram vários também, mas assim, acho que esse foi muito marcante, eu levo até hoje, assim, na minha vida, que foi no meu segundo curso de meditação, que aconteceu na Índia, né, numa cidade chamada Bodh Gaya, que é uma cidade onde Buda se iluminou, tem toda uma história, né, baseado nessa cultura e tal. E é um centro de meditação que ele, apesar de ser muito turístico, receber pessoas do mundo inteiro, porque ali, né, tem toda uma energia dessa história toda de Buda e tal. É um centro de meditação muito simples mesmo, assim, onde as camas são, agora eu não sei mais, já faz mais de 10 anos que eu fui, né, mas assim, as camas eram com tapo de madeira, tipo, era bem simples mesmo a estrutura. E aí eu chego lá e começo a fazer o curso dura 10 dias, então 10 dias a gente fica em silêncio, não pode falar com ninguém, não pode se comunicar com ninguém, né? A comida é toda vegana, então teve todo um processo de desintoxicação, se assim eu posso dizer, né? Entre tantas outras coisas. E acho que lá pelo 4º, 5º dia eu cheguei até o professor do curso e falei, olha, eu preciso falar com você, né? Preciso te contar o que está acontecendo comigo. E eu numa arrogância ocidental, né, achando que eu preciso saber. Eu preciso saber, né? O que você precisa saber, né? Tentando lá racionalizar a história toda. Ele falou assim, mas ele me perguntou, mas quanto tempo faz que você medita? Daí eu falei, faz 9 meses. Daí faz 14 horas. 9 meses que eu medito, desde o primeiro curso aqui e tal. Dele, tá. Dele, olha, tolerância. Daí eu olhei pra ele assim, né? Ele falou em inglês, tá? Um senhorzinho indiano, todo tolerância. Daí eu falei, gente, o que ele quer dizer com isso? E voltei pro meu colchãozinho de meditação. A hora que eu volto pro colchãozinho de meditação, eu lembro que eu fiquei surtada com aquela história do tipo, o que ele tá falando, né? O que ele quer dizer com tolerância? E aí eu acho que ali para mim foi um divisor assim mesmo de trazer assim um pouco essa sensação que eu trago até hoje. Tolerância não é com o ambiente externo, né? De novo, é com você mesmo. Tudo estava me incomodando, eu achava que já sabia meditar e na verdade senta lá, querida, no seu colchãozinho de meditação e medita. É isso que você veio fazer aqui, entendeu? Tolerância com você mesmo. E eu acho que isso eu levo até hoje. Acho que como a Marta trouxe dessa questão da agenda, do tempo, né? Eu levo até hoje na minha vida, assim. Às vezes eu me vejo muito agitada, ou também falo isso para as pessoas, né? De alguma forma, Milena, calma, tolerância. Muito mais do que paciência, tolere-se, né? Tipo, olha, se observa, tá tudo bem, né? Estamos todas no caminho. Tá tudo indo, né? Tá no caminho.
E isso é um estado de felicidade. Olhar para tudo isso também e ver essas pequenas conquistas de vida. Sim, eu acho que a felicidade ela não se resume num grande momento, né? Mas ela é nesse processo, ao passo que a gente consegue alguma coisa que a gente deseja, não no sentido material, mas no sentido espiritual. As pequenas vitórias diárias. Momento treta. Tudo que deu errado na viagem, ou pessoas que você queria arrancar os cabelos, porque não, a gente nunca é evoluído 100% sendo aquarianos. Aquarianos é uma luta diária entre afogar alguém e ser iluminado. Até hoje. Eu acho que pra mim foi fazer uma mala gigante, levar milhões de roupas e não conseguir carregar, sabe? E chegar lá na Índia e de fato entender que uma calça e uma bata era roupa, sabe? Aquela história. Pra vida. Tipo, vá a Roma e vista-se de romana, a mesma história. E aí, ali também, eu já tava com o cabelo raspado, já tinha feito todo um processo antes, assim. Mas eu acho que o momento treta foi, Milena, você vai ter que se desapegar das roupas. E aí foi ótimo, porque assim, em Bodh-Gaya tinham muitas crianças que são órfãs, que ficam pela rua, como aqui no Brasil a gente também tem. Então eu fui doando roupa e a mala foi Sim, indo embora. Foi indo embora. E aí eu fiquei mais leve e aí tipo, vai. Porque ali ainda era o primeiro passo da viagem, para uma viagem ainda de mais 2 meses para frente. Então foi muito libertador, assim, porque eu tava realmente tipo, o que eu vou fazer com esse monte de roupa, gente? Pra quê, né? Então acho que ali foi o momento treta, assim, da viagem, tipo, eu comigo mesma, sabe? Tipo, pra que você trouxe tudo isso? Secador de cabelo, querida, se você está sem cabelo. Não precisa, né? Então acho que ali foi um momento treta, assim, de... Eu na verdade, eu tenho um tema que é muito, muito meu, mas que eu vou propor para essa pauta ainda pra gente falar sobre cabelo. Cabelo é ótimo. Cabelo, porque assim, é impressionante, assim, entre várias coisas que acontecem no nosso universo Brasil, a relação de cabelo e como que as pessoas se assustam com mulher sem cabelo. Ou você é uma mulher doente, porque tem essa relação deles... As pessoas têm 2 estados, ou de se compadecer com você, tipo, e é o primeiro estado deles, tipo, nossa, você está doente. Aí você fala, não, eu quis cortar o cabelo. E aí o segundo estado de, nossa... Seu cabelo era não tão consigo bonito, lidar né? com uma mulher sem cabelo, porque quer dizer que você tem muita opinião a partir do momento que você não se importa com a minha opinião. Você raspar o cabelo, ter um cabelo muito curto, quer dizer que você não se importa das pessoas gostarem ou não, que você tinge, gostar ou não do seu corte. Você não está preocupado com a opinião do outro acerca da sua aparência. Então isso é assustador. Então as pessoas têm esses 2 polos. Assim, eu tenho N histórias de vamos fazer esse daí. Precisamos, mas eu gostei dessa, assim, quando foi que você teve coragem? Porque é um processo do feminino também difícil, raspar o cabelo, né? Cortar o cabelo já é bastante difícil para muitas mulheres. Eu acho que foi um processo, eu acho que foi muito libertador, assim. Eu lembro que eu cheguei num salão que a cabeleireira era uma polaca, ela era bem branquinha, o cabelo bem branco, assim, linda, maravilhosa. E eu chego lá com o cabelo, né? Meu cabelo era grande e tal. Ela falou, eu quero raspar. Ela falou assim, você quer raspar? Como assim você quer raspar? Eu falei, eu quero raspar tudo. Daí ela começou de um lado, na hora que eu raspou tudo, eu comecei a chorar de um jeito, sei lá, sem parar. Tipo, ela falou, gente, você tá bem? Eu não sabia o que fazia, né? Tipo, a gente pode eu falei, não, eu tô mudar, maravilhosa, deixa eu só chorar, porque tá sendo uma limpeza mesmo, assim, sabe? Foi muito libertador. Não, e foi maravilhoso, porque aí, tipo, maquiagem, brincão, sei lá, eu brinquei de um outro jeito comigo, sabe? A relação mudou, assim. Então, acho que foi bem, e daí, a partir dali, a família não recebeu bem, acho que foi um pouco o que você trouxe, meio tipo, você tá doente? O que aconteceu? Eu lembro que meus pais desligaram o Skype, tipo, que você tá louca? Agora pronto, ela tá fora do Brasil, maluca. O que aconteceu, né? Enfim, foi meio isso, assim. 5 minutos depois a mãe na embaixada tentando ir atrás de tipo, você, atrás de mim, né? Mas enfim, é um processo, foi bem interessante esse momento também, assim. Aproveitando todas essas experiências que são muito malucas, com certeza, vocês têm histórias pro Eu Nunca. Eu Nunca é um quadro fixo nosso, nós vamos brincar aqui com a nossa cachaça
improvisada que a nossa equipe trouxe. Então eu vou propor aqui para que celebremos aí esse momento com a nossa super... Vamos aquecer as palavras, Quem nunca viajou... Não. Vamos começar de novo, vai. Eu nunca fui numa viagem e não tretei com ninguém, né? E aí eu não sei essa brincadeira, então bastidores, por favor. É quem nunca brigou de verdade ou quem brigou e bebe? Quem é que bebe? Quem fez, bebe. Então tá. Eu nunca fui numa viagem e fiz um barraco. Quem nunca, né? Eu vou morrer disso. Bom, fiz a minha primeira pergunta. Tá, então, tem que pensar em uma coisa, e falar. Depois a gente conta os barracos. Nossa, né? Vamos lá. Deixa eu pensar numa pergunta aqui. Bom, aí eu penso uma pergunta e falo pra vocês. Né? Agora o desafio é seu. Tá. Quem nunca foi pra uma viagem e esqueceu de levar alguma coisa? Sempre, né? Vamos lá. Quem nunca foi numa viagem e conheceu uma pessoa marcante na vida? Vamos beber bastante agora. Maravilhoso. Vai. Eu nunca fui numa viagem e tomei banho pelada. No mar, no rio ou qualquer coisa assim. Eu já. Eu já. Quem nunca foi... deixa eu ver uma pergunta, gente, que difícil. Tem que ir pras bem bizarras. Pras bem bizarras. A brincadeira fica legal. Não, você chegou num ponto... acho que eu lembrei aqui, né, de Tambaba e tal, mas enfim, praia de nudismo, mas vamos lá, vamos voltar. Quem nunca foi para uma viagem e se apaixonou loucamente? Quem nunca foi numa viagem e passou algum perrengue com banheiros? Nossa, essa do banheiro foi forte. Essa do banheiro foi marcante. A gente pode beber 3 vezes e rolar de banheiro. Pode. Banheiro. Ainda mais, não sei, tipo, no Butão. Banheiro, tipo, na Índia, né? 8 dias de caminhada no Himalaia. Nossa. Não tem banheiro. Nossa. Bom, gente, foi divertido, a gente quase acabou com o nosso processo. Uma palavra para resumir: felicidade, para a gente acabar o nosso encontro, que foi incrível, foi delicioso e que espero que nas próximas viagens a gente encontre uma solução para banheiros e solução para não matar nenhum amigo durante a nossa caminhada espiritual. Mais uma palavra de reflexão sobre felicidade para todas nós, guardar assim no nosso coração. Acho que plenitude. Acho que tem como palavra assim para resumir. Acho que esse lugar da plenitude, de estar plena mesmo, assim, né? De tentar estar presente mesmo, né? Falei muito, era uma palavra. Né? Não, mas tudo bem. Consciência. Consciência. A palavra. Seja consciente. Então, hoje nós tivemos aqui um encontro incrível com essas duas queridas aquarianas, com viagens incríveis. Vamos colocar fotos de tudo isso, né? Vamos compartilhar mais sobre esse momento felicidade. Espero que, de alguma forma, esse momento felicidade tenha alcançado novas expectativas, novos projetos, acionado novas versões de nós mesmas nesse encontro que foi maravilhoso. E é isso. E vamos seguir bebendo. Vamos seguir bebendo. Eu nunca foi.